Irmãos e irmãs, que possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Zacarias, pessoal, que em alguns evangelhos passados a gente viu que quando o anjo Gabriel apareceu para eles, apareceu para Zacarias, ele falou que sua mulher estava grávida. Zacarias falou: como isso se dará? Zacarias não teve confiança na palavra de Deus, e aí por isso ficou mudo. Mas quando o menino nasceu, quando João Batista nasceu, quando Isabel deu à luz, finalmente a sua língua se abriu. Finalmente sua boca se abriu e ele começou a entoar louvores a Deus. E olha que massa. O nome desse louvor, o nome desse cântico que ele solta, é o Benedictus. E olha que oração bonita. Zacarias passou mais de 9 meses. Passou aproximadamente 9 meses sem falar. 9 meses. Ele passou o período da gestação de seu filho mudo. E fazendo analogia com a gestação do seu filho, o tempo que ele ficou mudo, é como se ele também estivesse passando por uma gestação no seu coração. Como se ele estivesse num momento mais de interiorização. Quando a pessoa é muda, ela não fala mais, ela para de falar. Então o ato de parar de falar é o ato de não falar para as coisas que estão externas, mas você se voltar mais para dentro. E ele passou por uma gestação, por outra forma, uma gestação no sentido de gerir, de gerar dentro de si Jesus. E nesse tempo de gestação que Zacarias passou, ele quando finalmente foi abrir a boca, ele, 9 meses sem falar. Quando ele for falar alguma coisa, tem que ser alguma coisa muito profunda, tem que ser alguma coisa realmente importante. Ele ia voltar a falar e falar uma besteira? Não. 9 meses depois, tendo esse período de gestação, ele falou, Bendito o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, e nos deu um Salvador poderoso na casa de Davi, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia à favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça de o servirmos um dia sem temor, livre das mãos dos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado pelo profeta do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente
a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer a seu povo a salvação pela remissão dos pecados, graças ao coração misericordioso do nosso Deus. Aqui ele está se referindo a João Batista, né? Porque foi assim que o menino nasceu. E realmente, né, João Batista ele vai à frente para ir convertendo no primeiro momento os corações, para depois chegar a Jesus, o Messias, né? Graças a Deus que das alturas nos visita como um sol nascente, para iluminar os que jazem na terra, os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rapaz, muito profundo, né? Pensar que o cara ficou mudo 9 meses para quando lançar uma palavra, lançar essa braba. Uma oração que até os tempos de hoje, mais de 2 milênios depois, nós ainda rezamos e nós ainda meditamos. É muito forte pensar nisso. E a reflexão que nós temos, né? Até pegando esse canto de louvor de Benedicto de Zacarias, o quanto nós temos louvado a Deus, o quanto nós temos glorificado o nome de Deus, no sentido mesmo de... porque Ele merece, né? Jesus, Ele que se encarna, Ele que era Deus, Ele que era Deus não, Ele é Deus, estava lá no alto, no Altíssimo, com o Pai, saiu desse poderio, se fez carne, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Ele que sofreu tudo isso. Será que estamos rendendo o devido louvor a Deus? Tendo a devida gratidão a Deus, né? O Evangelho tem um Evangelho que fala que é dar de graça o que de graça recebemos. Será que estamos dando de graça a Deus tudo aquilo que nós recebemos de graça? Ele nos deu a vida, Ele nos deu os nossos dons, nossos talentos. Ele nos deu tudo. Tudo isso em prol da nossa felicidade e também do serviço do próximo. Será que estamos fazendo isso? Vivendo conforme Jesus Cristo? E aqui, não se engane, né? Eu falo isso pensando também na nossa própria alegria. Porque, meu irmão, falando um pouco até da minha história, eu já vivi muita coisa que o mundo tem a oferecer. Já provei de muitas coisas, né? Mas nada nesse mundo que eu fui atrás, que eu busquei, que eu queria fazer e que eu fiz, me saciou e me agradou mais do que estar no coração de Deus, estar na vontade de Deus, estar perto de Deus. Jesus muitas vezes é a resposta para todos os nossos anseios. Muitas vezes você pode estar se perguntando por que a vida está tão difícil, por que estamos passando por tantas dificuldades, por que estou passando por tanta dificuldade no meu coração mesmo, né? Porque às vezes não enxergamos uma luz no fim do túnel, porque às vezes não estamos tão felizes quanto queríamos estar, porque às vezes as conquistas da nossa vida vão acontecendo, você vai conquistando as coisas e parece que ainda fica um vazio no seu coração. Irmão, a resposta de todas essas perguntas é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Faça esse ato de louvar a Deus. Faça esse ato de fazer uma oração, de elevar o seu coração a Deus, mesmo sem vontade, mesmo não vendo sentido, porque é nesses momentos que mais precisamos de voltar para o Senhor. Eu vou aqui terminar o Evangelho de hoje novamente lendo essa carta dessa querida santa, Teresa de Ávila, que ela vai falar justamente disso, dessa oração pessoal, do ato de rezar, mesmo quando não tem sentido rezar. Porque aqui Zacarias ele toa um canto de louvor, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Mas às vezes também temos que toar o canto de louvor quando estivermos na mazela, das misérias. Santa Teresa vai nos explicar bem aqui. Olha essa carta. Medite comigo nessa carta. Carta de Santa Teresa d'Ávila para Dona Maria de Mendonça. Minha querida amiga em Cristo, em tempos de tribulação e dúvida, devemos nos lembrar do grande amor que Deus tem por cada um de nós. Mesmo quando sentimos que estamos longe dele, ele nunca está longe de nós.
É nesses momentos que devemos nos voltar para a oração. Mesmo que ela pareça difícil ou sem sentido, a oração é a ponte que nos une a Deus e através dela podemos encontrar a paz e a direção que tanto buscamos. Lembre-se, querida amiga, que a misericórdia de Deus é infinita. Não importa quão longe possamos nos sentir, seu amor é sempre maior. Ele nos espera com os braços abertos, pronto para nos acolher e dar forças para continuar. Confie nele, mesmo quando não puder sentir sua presença. A fé é o ato de vontade, não de sentimento. Sei que pode parecer difícil, mas persista. Encontre tempo para estar em silêncio, para ouvir a voz de Deus em seu coração. E nunca se esqueça de que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mesmo que você não consiga vê-lo agora. Eu estou aqui orando por você, pedindo a Deus que lhe dê a graça de sentir sua presença e amor de maneira mais profunda. Com todo o meu carinho e orações, Teresa de Jesus. Nunca se esqueça, meu irmão. Por mais que nós possamos ver, nós não possamos ver, Jesus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Nós podemos não acreditar em nós mesmos, nós podemos achar que nós não temos jeito, nós podemos acreditar que nós somos fracos, somos pequenos, mas não é assim que Deus pensa de nós. Deus tem um plano muito grande, muito forte para as nossas vidas, e Deus pensa muito bem de nossos corações. Deus pensa bem de mim, Luciano? Deus pensa bem de mim? Sim, Deus pensa bem de você, meu irmão. Deus pensa bem de todos nós. Ah, mas eu sou tão miserável. Deus pensa bem de você. Porque Ele enxerga aquilo que tu não consegue enxergar. Ele enxerga o potencial de ser humano que existe dentro do teu coração. Uma pessoa profundamente caridosa, profundamente santa. Que tu, nem eu às vezes também em meu coração, muitas vezes na verdade, não enxergo. Mas Deus enxerga. E com a graça dele, e por intermédio do quê? Que essa carta todo dia fala, né? Por intermédio da oração, podemos alcançar e ir conseguindo ir revelando quem é esse homem, quem é essa mulher que Deus pensa que eu sou. Aos poucos, por meio da oração, vamos descobrindo o que é que Deus pensa de nós. E vamos, com mais profundidade, vivendo a santidade, perto de Deus. Santa Catarina de Sena falava para a juventude: jovens, se fores aquilo que Deus quer, incendiareis o mundo. Bora incendiar o mundo? Bora, né? Bora. Tudo isso eu falo pensando em apenas uma coisa: para que nossa alegria seja completa. Porque a nossa alegria só vai estar em Deus, meus irmãos. E lembre-se sempre, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Forte abraço, pessoal.